Meus amigos, Kylian Mbappé, você pode não gostar dele por qualquer razão, mas tem que tirar o chapéu porque o homem é esperto, além de ser craque, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos conversar sobre Kylian Mbappé. Esses dias eu fiz um Reels lá no Instagram falando sobre o Mbappé e o olho no futuro, enquanto mercadoria, enquanto produto, enquanto empresa, enquanto marca. Porque o que fez o Mbappé? E isso nem é tão recente, tá? Ele já tinha feito há um tempo atrás, agora ele ampliou um pouco o seu olhar e aí a coisa acabou viralizando. E eu percebi ali na produção do Reels, pelos comentários e tal, que a galera tinha muita dúvida, fazia muita confusão entre alguns conceitos e tal, e não entendeu nem bem o que fez o Mbappé. Então, eu me propus aqui a conversar com uma advogada de propriedade intelectual que trabalha com registro de marcas e patentes, para a gente esmiuçar o que fez o Kylian Mbappé ao ir até o escritório de propriedade intelectual europeu e registrar algumas situações, incluindo o seu sobrenome, a sua inicial, a sua comemoração e algumas frases, como, por exemplo, o futebol mudou. É óbvio que essa frase não é do Mbappé. Mas o que difere? Propriedade intelectual, de direito autoral? Às vezes a gente faz muita confusão e acho que a doutora Ana Clara Ribeiro vai poder nos ajudar e daqui a pouco nós vamos ouvi-la. Antes disso, eu vou deixar aqui, durante um tempo, o QR Code de PagBet para você fazer o seu cadastro, para você começar a brincar de apostar, de fazer os seus palpites, tudo com responsabilidade, obviamente. Sempre falo aqui que o site de aposta, seja PagBet ou qualquer outro, não se propõe a ser o seu segundo emprego, renda extra, não vai te aposentar e você não vai ficar rico. É uma brincadeira, é um entretenimento que exige a sua responsabilidade. E esse também é um recado para quem tem 18 anos ou mais, beleza? Dito isso, vai lá no link que está na descrição do vídeo, se você estiver vendo aqui pelo celular, ou se você estiver na TV, em algum outro aparelho, você pode escanear aqui esse QR Code e já cai direto para fazer o seu cadastro e começar a brincar, beleza? Tamo junto nessa. Vou colocar aqui a doutora Ana, o que foi que a gente fez? Nós pensamos em fazer uma entrevista, mas os horários dela são muito complicados e tal, não estava batendo com os meus. Eu falei, doutora Ana, foi o seguinte, a gente vai conversar sobre isso, isso e isso. Grava um vídeo para mim que eu boto dentro do meu vídeo e aí fica tudo muito explicado, porque o Mbappé foi lá, fez esses registros, mas o que exatamente ele registrou, o que ele tem direito, o que ele não tem, qual a diferença de propriedade intelectual para direito autoral, e claramente o Mbappé está olhando para uma transferência, assim, ele vai sair do PSG, ele vai virar uma marca, ele já é uma marca independente, mas agora ele vai virar uma marca ainda mais mundial. Ainda mais se ele for para o Real Madrid, que é o que tudo indica, é o destino do Mbappé. Então, chegando no Real, a gente está falando aí de uma marca que vai furar muitas bolhas e vai chegar a muito mais gente, com muito mais relevância. E olhando para isso, o Mbappé está vendo ganhos futuros aí em várias e várias situações. Então, vamos ouvir a doutora Ana, que é quem conhece do assunto. O resto é tudo gué. Ana, sou advogada, não sou advogada do Mbappé, mas estou aqui para falar hoje sobre ele, mais especificamente sobre as estratégias de propriedade intelectual dele, que é nessa área que eu atuo. Bom, o que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual tem a ver com marca registrada, com patente, com direito autoral. São assuntos que costumam causar algumas dúvidas, mas que são muito importantes para figuras públicas como o Mbappé. Tanto é que saíram na mídia recentemente, né, algumas notícias de que o Mbappé teria registrado algumas marcas novas. E eu, no meu trabalho de pesquisadora de estratégias de propriedade intelectual na indústria do entretenimento, e também como alguém que acompanha as movimentações do mundo dos negócios, do futebol, do marketing esportivo, e como alguém que admira muito o Mbappé,
Eu vi essas notícias também e algumas coisas a respeito delas chamaram a minha atenção e eu trouxe pra gente conversar a respeito porque eu acho que vale a pena entender como é que funciona. Bom, o Mbappé, vou falar o nome dele, mas entendam que eu tô me referindo também à equipe dele, né? Ele é um atleta que, na minha opinião, se destaca muito pela forma como ele enxerga a si como marca. O Mbappé tem várias marcas registradas na União Europeia, marcas relacionadas ao nome dele, a pose dele, a pose famosa que ele faz quando ele comemora gols, né, com os braços cruzados, marcas relacionadas aos outros projetos dele, né, a fundação que ele tem, a empresa de entretenimento que ele tem e até marcas relacionadas a frases que ele já falou em entrevistas. Ele tem registro de 2 frases em francês, que eu não vou falar aqui em francês porque o meu francês não tá muito legal, mas são frases que significam o futebol mudou e não fale comigo sobre idade. Tudo isso já faz parte do portfólio de propriedade intelectual dele já tem um bom tempo, marcas aí que ele vem protocolando desde 2017, então ele tem alguns registros de 2018, 2021. Todas essas informações são públicas, todas essas pesquisas e consultas que eu faço são em bases de dados abertas, tá? Eu não tô vasculhando em nada pessoal dele. Dito isso, vamos entender então o que o Mbappé fez recentemente que virou notícia no mundo inteiro. Kylian Mbappé entrou agora em fevereiro de 2024 com um pedido de registro na União Europeia para a marca Mbappé. E aqui um detalhezinho técnico, a gente não pode dizer ainda que ele registrou essa marca. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, dia 11 de março de 2024, esse pedido ainda não havia sido deferido, então tecnicamente é um pedido, ainda não é uma marca registrada. Embora, né, me parece improvável que esse pedido vá ser negado. E o que também não significa necessariamente que o Mbappé já não tem nenhum direito sobre esse nome, né? Afinal de contas é o sobrenome dele. E também porque ele já tem diversos outros registros da marca Kylian Mbappé, que são os 2 nomes. E só um parênteses aqui a título de curiosidade, se por acaso o Mbappé jogasse no Brasil, ele teria em favor dele também a Lei Pelé, que é uma lei de 1998, e dispõe aqui que o nome ou o apelido desportivo do atleta são de propriedade exclusiva do atleta no território nacional, independente de registro. Mas apesar disso que a Lei Pelé diz, vários atletas brasileiros acabam optando sim por fazer o registro de marca para poder usufruir de outros benefícios comerciais. Por exemplo, o registro de marca pode ser bastante interessante para o atleta que tem uma logo específica que ele usa ali para o seu nome. Um caso desse tipo que a gente pode citar é o Gabigol, que ele tem a logo Gabigol e ele tem essa logo registrada como marca. Bom, agora fecha parênteses, vamos voltar aos registros de marca do Mbappé no exterior. Como eu tinha dito, o Mbappé já tinha alguns registros de marca do nome dele, né, os 2 nomes, Kylian Mbappé, e também já tinha registro de marca da figura da pose que ele faz quando ele comemora gols. Essa marca da figura da pose dele ele já tinha desde 2018, o que significa que ele entrou com pedido bem antes até. Ele entrou com pedido de registro em 2017, quando ele ainda estava jogando no Monaco. Mas no ano passado, e é isso que eu vi sendo reportado na mídia bastante, ele entrou com um novo pedido de registro da figura dessa pose, dessa vez no órgão de propriedade intelectual da França. O registro que ele tinha era no órgão da União Europeia, que abrange a França também. O que eu sei que muda dessa vez é que ele tinha o registro da figura da pose dele, né, fazendo a comemoração com os braços cruzados, cinza, e dessa vez ele entrou com o pedido da figura toda com o corpo em preto e só os braços em branco. E por que isso, eu não sei. Muita gente tem comentado, né, tem feito o link entre as notícias dessas novas marcas que ele está tentando registrar e os rumores, né, de que dessa vez finalmente é verdade que ele está indo para o Real Madrid. Tem muita gente que está atrelando uma coisa à outra, entendendo que ele está tendo novos movimentos de criar novos ativos de propriedade intelectual que vão poder ser explorados como oportunidades de negócio, aproveitando todo o hype, toda a exposição que ele vai ter como jogador do Real Madrid. Pode ser que tenha alguma relação, né, isso eu não sei dizer, mas também é verdade que essas movimentações, essa sacada dele, né, de transformar elementos da marca pessoal dele em marcas sob o aspecto jurídico também, sob o aspecto comercial, isso não é novidade, né? Isso ele já tá fazendo há bastante tempo. O que significa na prática, né, o Mbappé ser dono dessas marcas? O que ele pode fazer com isso? Bom, o registro de marca ele tem uma finalidade bem comercial, então não é uma simples proteção só para impedir outras pessoas de falarem ou de copiarem. Quando a gente tem um nome, uma logo, uma figura que é usada ali para distribuir, para vender, para oferecer, enfim, algum tipo de produto ou serviço, a gente protege isso por meio do registro de marca. Isso é registro de marca. E aqui vem um outro ponto interessante, que é um detalhe mais técnico, mas nunca demais a gente aprender. Não é correto a gente dizer que o Mbappé patenteou essas coisas. Patente é outra coisa. Patente é um título que se aplica aí a invenções, modelo de utilidades, tem mais a ver com tecnologia, não tem a ver com marca. Mas e se eu disser que o Mbappé cobraria direitos autorais para quem repetir as frases que ele registrou como marcas ou copiar a pose que ele faz quando ele comemora gols, estaria certo? Também não é bem assim.
Direito autoral é outra coisa. Direito autoral é para obra artística, científica, literária. Eu não vou dizer, tá, que o Mbappé jamais faria isso, jamais cobraria direitos autorais. O que eu posso dizer só é que, juridicamente falando, a chance dele conseguir é um pouco mais complicada. Esse assunto é um pouco mais discutível. Por exemplo, o direito autoral ele até protege coreografias. Mas será que dá pra dizer que aquela pose que o Mbappé faz toda vez que ele celebra um gol é uma coreografia? Tem até alguns precedentes bastante interessantes. O caso da pose do Michael Jordan, né? Aquela pose que é usada nos produtos da Nike. Mas enfim, é um caso dos Estados Unidos que tem uma lei de direitos autorais diferente da lei da França, que é o país do Mbappé, e da lei do Brasil, que é a lei na qual eu me formei, mas que é interessante saber que é uma lei parecida com a da França no que diz respeito a direitos autorais, elas seguem o mesmo sistema de direitos autorais. Enfim, no caso do Michael Jordan, não deu muito certo alegar ali uma proteção de direito autoral sobre a pose que ele faz quando ele faz cesta de basquete, e no caso do Mbappé também acho que seria complicado provar que a pose é protegida por direito autoral. E as frases? O Mbappé registrou: o futebol mudou, não fale comigo sobre idade. Ele tem registro de marca dessas frases, ou seja, ele pode proteger essas frases para uso comercial em produtos e serviços dentro das classes de marca que ele pediu os registros. Mas será que ele poderia cobrar direito autoral de alguém que repete essas frases? Para provar que uma frase curta, uma frase formada por termos comuns como essas que a gente está falando, tem originalidade suficiente para ser considerada uma obra protegível por direito autoral, pode ser um desafio bem grande, acho que seria bem complicado. Então, a princípio, para poder falar essas frases que o Mbappé registrou como marca, a princípio você não precisaria pagar royalties nem pedir autorização dele. Mas se você quisesse, por exemplo, lançar uma marca de roupas, vender camisetas com essas frases, na União Europeia, que é onde o Mbappé registrou essas marcas, aí sim você precisaria pedir autorização dele, negociar, enfim, pagar royalties, porque nesses casos você estaria usando essas frases como marcas. Enfim, falei bastante coisa aí, mas espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais desse mundo da propriedade intelectual, que é tão importante aí para figuras públicas, jogadores de futebol, atletas, pessoas como o Mbappé. Bruno, super obrigada pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, valeu demais, doutora Ana. Acho que ficou bem esclarecido aonde o Mbappé está pisando, o que ele está se propondo a fazer, o que ele se propôs a registrar, o que ele pode, o que ele não pode, as diferenças da legislação no Brasil, na União Europeia, na França, nos Estados Unidos, né? Ela citou um exemplo bem legal lá da marca da Air Jordan. Enfim, é sempre bom conversar com quem conhece, e a doutora Ana, além de ser advogada da área, ela é uma pesquisadora da área, então está sempre preocupada com as mudanças de termo, para onde está indo a legislação, para onde está indo as discussões, né? Uma coisa é você questionar a lei, a outra coisa é você questionar a aplicação da lei, são coisas completamente diferentes, o mundo também vai mudando e as coisas vão precisando se adaptar. É fato que o Mbappé está fazendo um movimento, e ele já é uma marca, ele já é conhecido por algumas dessas marcas que ele hoje tem registro e direito em cima, mas é interessante ver que o jogador ele passa longe de ser só o atleta, né? O atleta e o jogador moderno, ele é um produto, ele é uma grife, principalmente esses caras gigantescos, como é o caso de Kylian Mbappé. Então, eu estou deixando lá embaixo o link lá da PagBet, conforme eu já prometi no início do vídeo, mas eu também estou deixando lá o link do Instagram da doutora Ana Clara Ribeiro, para quem tiver curiosidade sobre produção desse tipo de conteúdo, ou eventualmente quem precisar de uma advogada na área. Eu, por exemplo, já precisei, porque eu já passei por situações de uso indevido de propriedade de outras pessoas, sem saber, sem ter o menor conhecimento. Isso me gerou dor de cabeça e eu precisei recorrer a um escritório de advocacia especializado em direito autoral, em propriedade intelectual, enfim. Foi um erro meu, e a gente que mexe com a internet está sujeito a cometer isso várias e várias vezes por puro desconhecimento. Tem gente que faz de sacanagem. No meu caso, foi por puro desconhecimento, eu precisei de orientação. Então, se você por acaso trabalha com internet, tenha cuidado, beleza? Então é nóis, estamos juntos, espero ter ajudado a esclarecer suas ideias, viu? E obrigado para a doutora Ana de novo.